Bom dia, na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, para fazer uma meditação com você na origem da nossa igreja, da igreja cristã. No capítulo 12 de Gênesis, nós temos a chamada de Abraão. Nós sabemos que de Abraão saem 3 religiões: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Vou abordar o cristianismo pela qual eu vivo essa fé. No versículo 3, Deus disse a Abraão que quem o abençoasse, ele abençoava, quem o amaldiçoasse, ele amaldiçoava, e disse que nele seria bendita todas as nações da terra, ou seja, as nações aí, nós estamos com elas no plural, no versículo 3 de Gênesis 12. Para que tem algo que tem limitações e algo que está para as nações. Então de lá parte algo para todas as nações da terra que era necessário. A necessidade do homem de ser salvo, e o homem tem que tomar a decisão da sua salvação, porque Deus não irá te salvar ele sozinho sem a sua decisão. Deus quer a sua decisão. Você decide se quer ser salvo ou não. Mas, meus irmãos, então continua a peregrinação de Abraão, a fé, Deus falando, mas ele continua gentil. Abraão era gentil. De modo que nasce Ismael, no meio gentil, nasce Isaac no meio gentil, nasce Jacó no meio do sistema gentil, continuou gentil. Quando Jacó faz aquela fuga, fugindo de seu irmão para Padã Arã, fica lá um tempo, depois ele volta. Quando ele está voltando, ali tem aquela história da luta de Jacó com o anjo, e o anjo mudou o nome dele para Israel. Daí então começa os filhos de Israel, Aí agora, depois do nome de Jacó mudado, agora é os filhos de Israel. Nós sabemos que ele teve 12 filhos, Chegado um tempo, Jacó teve, por causa de uma fome, descer com seu povo ao Egito, cuja Bíblia nos dá uma quantidade de 70 almas. No Egito, então, ficaram 400 anos, foram escravizados, sofreram. E alguém mágico ali do Egito, isso na história, não está na Bíblia, na história, um vidente deles profetizou que ia nascer um menino dos hebreus e ia humilhar o Egito. Com essa profecia, o rei tomou uma decisão de matar todos os meninos, os masculinos, que nascessem masculinos. Foi um sofrimento muito grande, e no meio deste problema nasceu Moisés, e teve toda uma trajetória que preservou a vida de Moisés. A gente sabe que é a mão de Deus, não tenha dúvida. E chegou o tempo em que Moisés foge do Egito, e nessa fuga dele também ele tem uma visão, onde ele casa, e aí ele volta. Nessa visão, Deus ordena ele a buscar o seu povo. E ele vai a essa batalha, tira para o deserto. No deserto, então, também havia a necessidade de classificar as tribos. Aí começou a classificar as tribos, e assim foi, tribo de Benjamim, tribo de Judá, e assim por diante. Aí nós tivemos, os judeus, que é da tribo de Judá, e as demais tribos que compunham
aí o povo de Israel. Não vou entrar muito nesse assunto, porque eu quero é a igreja cristã, a igreja nossa. Então, meus queridos, ali também no deserto foi necessário estabelecer uma lei para controlar aqueles homens e por ela também adorar a Deus, né? Servir a Deus. Então viveram sobre essa lei. Há muitos que vivem ainda, porque não aceitaram o Cristo. Quando possuíram a terra, então teve aonde? A tribo de Judá, aonde ficou a cidade também com o nome Judá, que é o nome do filho de Jacó, e de lá onde nasce o Senhor Jesus. É tanto que diz, a salvação veio para os judeus. É claro que a salvação veio para o povo de Israel. Mas a palavra disse, veio para o que é seus e os seus não receberam, né? A salvação vem dos judeus, perdão. Então, querido, ali toda a trajetória, Jesus pregando, Jesus tentando livrar eles daquilo que estava para acontecer, da grande tribulação, de tantos problemas. Ele diz, quantas vezes eu quis ajuntar Jerusalém, você debaixo das minhas asas, né? Mas vocês vão ser cercados de trincheira por todos os lados. Então, né? Também ele clama sobre Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que são enviados. Então, Jerusalém estava sob uma condenação horrível para juízo, que Jesus faria nos seus dias ali, no seu tempo estabelecido, a qual Mateus 24 faz os relatos e fecha no 34, que eu sempre friso, né? Eu friso só ele porque tem 3 livros iguais, 24, 34, que não passaria aquela geração. Então não tem como ninguém pular nada para cá com a palavra do mestre dizendo que não passaria aquela geração. Por mais que tente, as interpretações ficam inúteis, teria que anular uma parte da Bíblia para passar aquilo que foi falado para o nosso tempo, né? Então, amados, segue-se aí Jesus pregando, Jesus levanta os apóstolos, que são os 12 alicerces, né, da Nova Jerusalém. Você vai achar em Apocalipse 21, que é muito importante, né, para nossos dias, e você vai tirar noção do que estamos vivendo, de onde estamos, né? E em meio àquela trajetória, Cristo ressuscitado, né, tendo o Espírito Santo descido, orientado a igreja, já abrindo a porta da graça, já mudando toda a história, era o Espírito de Deus com os homens, né, já não era mais a lei, acabou, estava anulando aquela nova aliança, estava acabando aqueles reinos, né, estava acabando aquele sistema antigo e estabelecendo um novo. Aí veio o apóstolo Paulo, tem uma visão, e nesta visão Deus levanta ele, e ele vai pregar quem? Aos gentios novamente, aquilo que era Abraão no princípio, os gentios. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Veja que começa lá em Abraão. Aí então começa a pregar aos gentios, todos os gentios que quisessem crer no Senhor Jesus e ser salvos, né? E nós pegamos, e o apóstolo Paulo segue essa pregação. O interessante é que o apóstolo Paulo fala algo em Efésios 2,6, muito interessante, que ele diz assim, e nos vivificou, nos ressuscitou e nos fez assentar no lugar celestial em Cristo Jesus. É o estado da igreja de hoje. Eram mortos, fomos vivificados, eram mortos eternos. Nós não somos agora mortos eternos, temos a vida eterna aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E assim segue essa trajetória, mas é necessário explicações, porque estava sempre à mente, a promessa foi dada a Abraão, a promessa aos herdeiros de Abraão, que era uma promessa, aquela coisa. Quando chega em Gálatas capítulo 3, versículo 29, o apóstolo Paulo diz assim, todos que sois de Cristo são descendentes de Abraão, e herdeiros conforme a fé. Se você voltar atrás, vai ter que a Bíblia fala da posteridade de Abraão, não das posteridades, mas da
de uma posteridade que é Cristo. Então, Cristo é essa descendência de Abraão que se estende a nós pelo Evangelho, depois das portas da graça abrir, e cria a nossa igreja, a igreja que pertencemos hoje. Então, nossa história passa fora daquela história de Israel. Ela passa fora, ela sai de Abraão, toma uma linhagem paralela e sai. Aí teve alguém que pegou o judaísmo, amém, de lá. Aí teve alguém que pegou o islamismo de lá, né, numa visão de Maomé, que também saiu de lá. Mas o que eu quero deixar vocês dizer, a nossa igreja está fora das histórias e profecias feitas a Israel. Só Israel tem lá aquela profecia que é feita a eles, na sua maioria, o Jeremias e outros, né? E outras profecias, e até mesmo as profecias do Cristo, né? Mas nós temos algo muito importante no capítulo 8 de Mateus, no versículo 11. E Jesus disse aos fariseus, né, aos sacerdotes, ele diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e vós, filhos do reino, entrarão na gênera eterna, aonde há choro e ranger de dente. Então Jesus mostra a linhagem da igreja, daqueles que, gentil, que se converte a Cristo. Se você é como eu, se converteu a Cristo, está em Cristo, fique feliz e continua, e não se preocupe com mais nada. Deixe com Cristo e segue a Ele, obedecendo direitinho, será feliz e abençoado. Amém? Amado, se esse vídeo serviu para te ajudar em alguma coisa, para você ler a palavra, para você estudar, dê o seu like, dê a sua curtida, inscreva no canal para que ele vai crescendo e alcançando mais vidas com a palavra de Deus, com a salvação que é Cristo. Viu? A salvação é Cristo, tá? Fora dele, negativo, não tem nada. Então, viva feliz e seja abençoado. Louvado seja Deus. E se você quiser me falar, não tem como eu responder por aqui, porque eu não estou conseguindo gravar o vídeo. Eu estou gravando e depois postando, para ajudar o nosso povo, para nós examinarmos melhor as Escrituras Sagradas, aquilo que Deus nos deu. Amém? E que Deus abençoe vocês. Aí, se quiser me fazer uma pergunta, faz lá no Messenger. Você tem o meu Facebook, eu estou por lá também. Você me faz a pergunta no Messenger, eu te respondo por lá. Ou até faço um vídeo e coloco aqui do assunto que você abordar, tá? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Quero orar para a tua vida. Ó Deus, que essa vida que assistiu esse vídeo até o final, que essa vida, Pai, seja tocada pelo seu poder. Tenha as suas petições recebidas. O que ela pede de ti, ó grande eu sou. Abre as portas sobre a vida desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus te abençoe.